Olá para você que assiste o meu vídeo. Essa é uma aula de bactérias fitopatogênicas. Eu sou a professora Liamar Anjos e então vou falar sobre a geração de variabilidade genética em bactérias. As bactérias reproduzem, de forma assexuada. Então, reproduzem por fissão binária ou bipartição. Então, onde uma célula, essa célula A, ela vai se o material genético divide, duplica, e depois a célula divide. Então, ele é puxado para os polos e a célula se divide. Então, uma célula vai originar duas células iguaizinhas à célula mãe. Então, eu vou mostrar como que ocorre essa variabilidade em bactérias, já que a reprodução é sexuada. Então, a reprodução sexuada, não gera variabilidade. Então, essa geração de variabilidade, nós temos duas formas de geração de variabilidade: pela mutação, ou pela reprodução sexuada. Então, na mutação vai ocorrer alteração na sequência de bases do DNA, então, isso ocorre durante a replicação do cromossomo. Então, a mutação pode ocorrer em indivíduos, qualquer ser vivo, tá? Durante a reprodução sexuada ou assexuada, Então, durante a mitose ou a meiose. E a recombinação genética é o que ocorre em bactérias. Então, ocorre uma alteração no genótipo pela aquisição de material genético de outro micro-organismo, tá? Pode ser bactéria ou não. Então, isso ocorre durante a transformação. Então, os processos vai chamar transformação, transdução e conjugação. Eu vou explicar cada um desses três processos de recombinação genética que ocorrem em bactérias. Então, essa variabilidade, Então, a mutação, nas sequências de DNA, então, ela é permanente e herdável. Então, vai passar para os descendentes, tá, dessas bactérias. E essa mutação, ela pode ser induzida ou ocorrer espontânea, tá, de forma espontânea na natureza. E ela pode ser micro ou macro, pequenininhas, com 2 pares de base, ou grandes, tá, grandes fragmentos ou um fragmento inteiro de DNA. Então, a recombinação, tá, do DNA, do genoma, pode ocorrer por transformação, que é onde ocorre a incorporação de fragmentos de DNA no genoma de uma bactéria. A conjugação pode ocorrer a transferência direta de genes através de um plasmídio de conjugação. Então, precisa de um plasmídio de conjugação. E pode ser feito em laboratório, tá, gente? E a transdução e a transferência de fragmentos de DNA mediado por um bacteriófago. Então, é um fago, ou seja, um vírus que infecta a bactéria. Então, vamos ver a mutação. Então, a mutação, é o principal mecanismo de geração de novos genes, porque permite a criação de novas sequências de nucleotídeos. Se está ocorrendo alguma mudança, vai ocorrer, uma nova sequência. E, consequentemente, vai formar uma nova proteína, porque vai mudar o código dos aminoácidos. Então, ocorre devido a erros de duplicação cromossômica durante a meiose ou durante a mitose, Então, mitose em fungos, bactérias e nematóides. Então, as mutações gênicas, que são as macrolesões, pode ocorrer devido a esses 4 aqui, sob substituições, deleções, inserções ou inversões na sequência do DNA. Então, o que seria substituição? Então, nós temos aqui uma guanina que foi substituída por uma citosina. Então, vai mudar a trinca de aminoácidos e vai mudar a proteína. Então, é uma mutação, tá? E ela pode ser grande, pequena ou grande. A deleção. Então, aqui tinha a guanina e essa guanina foi deletada. Então, mudou também o aminoácido. Inserção. Então, foi inserido, em uma sequência, nesse exemplo aqui, a guanina, mas pode ser qualquer base, tá? Só estou dando exemplo. Inversão. Aqui inverteu 3. Era ATC, passou a ser CTA. Então, inverteu.
Então, são as formas de mutações que vai gerar variabilidade. Então, no caso de bactérias, essas mutações, né, no do DNA é estável e a repetição é precisa. Mesmo assim, mudanças e erros acontecem, tá? Então, pode acontecer. Então, mutações são alteração herdada da informação genética. Então, nós temos aqui uma bactéria, né, que tinha várias bactérias, que as bactérias, elas formam, né, colônias, porque elas ficam tudo juntinhas para evitar o dessecamento, formam aquela colônia, aquele pus bacteriano, então é muita bactéria. Então, se uma sozinha sofreu mutação, que é essa que eu coloquei a setinha aqui, se sofreu uma dessas mutações, seja por qual, né, que foi, seja por inserção, deleção, inversão, seja o que for, ela vai se multiplicar. Então, uma vai gerar duas, que essas duas vai gerar 4 e cada vez, então, isso é exponencial, até ficar todas alteradas, né? Então, isso vai passando para as outras bactérias, elas no período de geração, né, que varia de 20 minutos a 2 horas em plantas, em bactérias que causam doença de planta. Então, isso, elas vão sofre a mutação e vai passando para os seus descendentes. Então, a substituição da base nitrogenada vai alterar o quê? O código, né? Que vai alterar o aminoácido e que vai alterar a proteína. Então, as causas... Opa, eu passei demais aqui. As causas das mutações. Mudanças espontâneas, naturais na estrutura do DNA. Pode ocorrer por erros durante a replicação. Pode ocorrer, então, mutações, né, induzidas. Então, mudanças induzidas no DNA causadas por substâncias ambientais ou por radiação. Então, radiação ou produtos químicos. Então, um desses indutores de mutações é o nitroso-guanidina, o óxido nitroso e a radiação ultravioleta. Então, eles vão, né, contribuir para o aumento da diversidade genética e que vai ser fonte de variação para a evolução. Então, no primeiro caso, a transformação, ela ocorre pela incorporação de fragmento de DNA no genoma. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um pedaço de bactéria, tá? Que estava fora, vou dar um exemplo assim, por exemplo, do solo. E aí ela penetrou, pedaço desse DNA que estava aqui fora, penetrou na outra bactéria, tá? E fez essa, vai o quê? Incorporar no cromossomo da bactéria, tá? Dessa bactéria receptora. Então, essa que está fora é doadora e essa que está aqui é a receptora. Então, esse DNA que penetrou, ele vai ser incorporado a esse outro DNA da bactéria. Então, o exemplo que acontece na prática é a clonagem e expressão de gene de termos aquáticos em Escherichia coli, tá? Termos aquáticos, eles utilizam para fazer uma enzima utilizada para fazer a PCR, que é para duplicar o DNA em laboratório de qualquer ser vivo. Então, objetivo, produção da enzima TAC-DNA polimerase. Então, para o ciclo da PCR, ele ocorre a 72 graus Celsius e é a temperatura ótima dessa bactéria. Termos aquáticos, é o T maiúsculo de termos e o AQ de aquáticos, tá? Então, a temperatura de reprodução ótima dela é 72 graus Celsius. Então, continuando a transformação, a incorporação de fragmento de DNA no genoma. Então, aqui, uma bactéria e fragmentos de bactéria aqui do lado de fora, ó. Então, esses fragmentos vão penetrar aqui dentro. Então, esse aqui, ó, a setinha, ele penetrou e ele incorporou, tá? Só que para que ocorra a transformação, a bactéria receptora, ela precisa estar no estado competente, tá? Aí o DNA liga-se a proteínas presentes externamente da célula bacteriana. Então, o DNA vai se ligar e tudo mediado por proteínas. E o DNA é transportado para o interior da célula e o DNA é incorporado ao genoma da bactéria e vai ocorrer a expressão do novo gene, tá? Então, foi
transformado. Então, continuando a recombinação, agora o processo de conjugação. Então, a conjugação ocorre a transferência direta de genes através de um plasmídio de conjugação, né? Eu falei na aula 1, na aula 2 dos plasmídios e a importância desses plasmídios. Então, ele serve para se fazer a conjugação de uma bactéria. Então, para fazer a transferência de genes ou de um pedaço de um gene através desse plasmídio, tá? Então, ele é um DNA, né, externo ao cromossomo. Aqui está o cromossomo da bactéria e aqui estão os plasmídios. Então, os plasmídios estão, tanto o cromossomo quanto os plasmídios estão soltos no citoplasma das bactérias. Tá? Então, o plasmídio, aqui é só um exemplo, que ela pode ter muitos plasmídios em uma única célula, tá? Soltos no citoplasma. Então, ocorre a transferência genética envolvendo o contato célula a célula e mediado por o pile sexual. Não é o flagelo, não, o pilo. Pile sexual é aqueles menores, que uma célula encosta na outra e o plasmídio passa de uma para outra. Então, essa primeira aqui é uma doadora e essa segunda célula uma receptora. Aí, através do pile sexual, o plasmídio vai passar, tá? E vai duplicar e vai ficar duas células iguais. Ambas as células são agora doadoras. Então, elas podem ser, né, doar esse plasmídio e esse gene para outra célula. Então, aqui a recombinação. Então, plasmídios de conjugação. Então, eles possuem os genes de transferência, que é o gene TRA, e essa transferência ocorre através do pilos de conjugação, e elas precisam estar pareadas, ou seja, juntinho um ao lado da outra, tá? Realizado pelo pilos, então elas ficam juntinhas. E a conjugação pode ocorrer entre espécies e entre gêneros diferentes, então até mesmo gêneros diferentes pode ocorrer essa transferência desse plasmídio. Então, isso é utilizado na prática, é a técnica de DNA recombinante. Então, transformação de Escherichia coli para a produção de insulina humana, ok? Então, antes a insulina era produzida em pâncreas de bovino e suíno, e agora ela é feita em bactéria e em laboratório, porque a bactéria, então, o período de geração dela é grande, né? É curto, quer dizer, e eles conseguem produzir grande quantidade de insulina, né, com muito mais facilidade. Então, aqui, antigamente, quando não se conhecia essa técnica, precisava de 250 mil porcos para produzir 4,5 kg de insulina. Então, aqui tem a foto de microscopia eletrônica, uma bactéria peritríquea, né, aqui, ó, os flagelos dela, e a outra, né, que através dos pili, ela conseguiu passar e transformar uma na outra, ok? Nesse processo de conjugação. Então, o exemplo aqui. Então, nós temos uma bactéria com o DNA bacteriano, né? O cromossomo, só um cromossomo circular, o plasmídio também é circular. E nós temos uma célula humana, que eles vão pegar uma célula, né, de interesse, um pedaço dessa célula, para inserir na célula da bactéria. Então, vamos ver como que isso ocorre. Então, é através de enzimas, né, enzimas de restrição, que vai cortar no local que eles querem o DNA humano. Então, vai cortar o gene de interesse, ok? Isso é tudo feito em placa de Petri em laboratório. Então, depois que eles cortaram, eles vão pegar a enzima DNA ligase, que ela vai ligar. Então, tem um pedaço do plasmídio aqui, ó. Então, corta o plasmídio e corta o pedaço do DNA humano, né? Em placas diferentes. Depois, eles juntam e colocam a enzima DNA ligase. Aí, vai ocorrer o processo de conjugação, tá? Então, o DNA recombinante, então, aqui nessa foto aqui, nesse desenho, mostra o plasmídio, o genoma humano, um pedaço do genoma humano, né, de uma certa sequência de DNA, se ligou ao plasmídio da bactéria. Então, a bactéria ficou, vamos dizer assim, transgênica, né? Mudou, ela está transformada, tá? Bactéria conjugadas com o plasmídio. Então, essa técnica, então, ocorre
em laboratório, e depois, se eles conseguirem uma bactéria, pouquinhas bactérias, aí eles só vão mantê-las em meio de cultura e multiplicá-las, tá? Então, a transformação é através da incorporação de fragmento do DNA no genoma de bactérias Escherichia coli. Então, o processo de transformação, e aqui elas já são as transgênicas, né? Elas já estão com o pedacinho amarelinho aqui, que era do genoma humano, tá? Então, aí depois eles só multiplicam elas vão se multiplicar várias vezes, né? E esse processo é rápido. E elas vão se multiplicar de forma assexuada, né? Por fissão binária, e vão produzir a insulina, tá? Então, a insulina transgênicos, né, de bactérias, então usa bactérias para a produção de insulina usada no tratamento de diabetes, tá? Então, Escherichia coli, então feito em laboratório, e aí eles vão produzir esse medicamento que é a insulina. A outra forma é a transdução. Transdução, então, é outra forma de gerar variabilidade em bactérias. Então, ocorre a transferência de um fragmento de DNA através de um bacteriófago. Então, é um fago, ou seja, um vírus que infecta a bactéria. Então, o material genético, ele é feito, então, o bacteriófago, ele é constituído de material genético e capa proteica, tá? Então, isso tudo aqui fora, aqui, ó, é a capa de proteína, e aqui dentro está o DNA dele, tá? A cabeça, o capsídeo, o pescoço, placas, e ele possui essas fibras de proteína aqui que é de fixação, tá? Peças de fixação que ele vai se fixar na bactéria para ele conseguir penetrar. Então, como que ocorre? Nós temos o ciclo lítico e temos o ciclo lisogênico, tá? Nesse processo de transdução. Então, como que ocorre? Aqui nós temos uma bactéria que foi transformada, né, com um fago, essa do centro aqui, e ele pode ir para o ciclo lisogênico ou para o lítico. Eu vou explicar o lisogênico primeiro. Então, ela vem para cá, ela já, né, transformada, então ela contém o fago, tá, o vírus. E ela, nesse ciclo lisogênico, ela não tem sintomas, tá, não apresenta doença, não apresenta sintomas. Então, as células vão se multiplicando e o material genético está lá, inserido, mas sem sintomas. Então, o DNA do bacteriófago liga-se ao cromossomo bacteriano. Só que, em função de algum estímulo, o vírus pode despertar, por exemplo, uma radiação, uma quimioterapia, um tratamento forte, no caso da AIDS, por exemplo, e ele pode induzir o ciclo lítico. Então, no ciclo lítico, então, pegando essa célula do centro, ele não vai ficar só inserido no genoma, né? Ele vai induzir a célula a produzir apenas o material genético do vírus, tá? Então, ele vai multiplicar o material genético do vírus várias vezes, e ele vai em grande quantidade, e aí isso vai ocasionar a lise da célula. Então, a célula vai quebrar e o vírus vai sair, e aí vai aparecer os sintomas imediatamente, tá? Então, isso é o exemplo que ocorre com a AIDS. A pessoa pode ficar no ciclo lisogênico por muito tempo, mas depois, por exemplo, se tiver um câncer, se precisar fazer quimioterapia ou qualquer outro tratamento, né, com um remédio mais forte, aí essa AIDS, esses vírus que estavam aqui só inserido no DNA, ele vai se multiplicar nesse outro ciclo lítico. Aí vai aparecer os sintomas, ok? Então, ciclo lisogênico. O vírus invade a bactéria ou a célula hospedeira, onde o DNA viral incorpora seu DNA da célula infectada. Então, aquele processo que eu mostrei. Ele vai ser incorporado, aqui ele incorporou, e só que ele não tem sintoma. Nesse caso tem sintoma, né? Que é no lítico. Então, ele vai multiplicar várias vezes e vai estourar a célula, ok? Então, nesse ciclo lisogênico, então uma célula, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose, tá? No caso de bactérias, sempre que passar por mitose, ele vai multiplicar o vírus, né? Nas outras células, e todas as células estarão infectadas.
Em função de algum estímulo, a fase lítica é induzida e o fago multiplica no interior das células hospedeira, causando a lise e liberando novas partículas virais. Então, isso acontece com a AIDS e com a herpes. Tá? Esse vírus lisogênico tende a ser incuráveis, tá, gente? Então, doenças incuráveis, porque eles podem despertar por algum tipo de medicamento e entrar no ciclo lítico. Então, o ciclo lítico, o vírus invade a bactéria, onde as funções normais dessas são interrompidas na presença de ácido nucleico do vírus. Então, pode ser tanto o DNA quanto o RNA, tá? Do vírus, que tem vírus que possui RNA ou DNA, nunca os dois. Ou o vírus é de DNA ou ele é de RNA, tá? Pode ser, o DNA pode ser de fita dupla ou fita simples. Então, o DNA viral passa a comandar o metabolismo bacteriano e a fazer várias cópias que se transcrevem em RNA mensageiros virais. Então, com essa reprodução exagerada, ocorre a lise da célula, liberando novos vírus que podem infectar outras células, pode cair na corrente sanguínea, por exemplo, e aí vem aparecer os sintomas, né, rapidamente. Os sintomas causados por vírus aparecem imediatamente. Então, os vírus utilizam os ribossomos da célula para fabricar sua proteína, né, seu capsídeo. Então, ele utiliza toda a maquinaria das células da hospedeira. Então, os vírus, eles é o ser mais simples que tem. Ele só é o material genético envolto por uma capa de proteína de proteção dele. Então, quando ele penetra na célula, ele obriga, né, os ribossomos a produzir apenas o material genético dele. E a camada de proteção, que é o capsídeo. E em plantas também ele induz as proteínas de movimento, que é para ele se movimentar dentro da planta, tá? Para ele ser. E também para ele ser disseminado via vetor, tá? Ok, essa é a primeira aula. Eu vou gravar outro vídeo falando da diagnose e controle das doenças causadas por bactérias. Até lá!